Querido povo de Deus, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Chegamos a mais um encontro. No encontro anterior, nós estudamos um pouco sobre a anunciação à Virgem Maria e vemos que, a partir da anunciação da Virgem Maria, o contexto da manifestação de Deus na vida de São José, o sim de São José, então ele ganha ali uma relevância maior dentro do contexto da história da salvação. E assim, nós precisamos agora analisar e estudar um pouco neste encontro sobre este momento grandioso, o qual Deus ele já havia ali determinado antecipadamente em relação ao casamento, à vida matrimonial da Virgem Maria e de São José. Nesta reflexão, nosso objetivo é observar que Deus ele já havia ali prenunciado este matrimônio entre a Virgem Maria e São José. E para isso é importante então termos aqui em consideração um texto bíblico, o qual se encontra no livro do Apocalipse, capítulo 21, versos 1 e 2. O texto é este: Vi então um céu novo e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra se foram, e o mar já não existe. Vi também descer do céu, de junto de Deus, a cidade santa, uma Jerusalém nova, pronta como uma esposa que se enfeitou para seu marido. Nisto ouvi uma voz forte do seu trono. Vamos compreender aqui que o livro do Apocalipse, ele se trata de uma visão de São João. E neste capítulo em específico, capítulo 21, São João ele tem uma visão sobre a nova Jerusalém celeste. Ele diz que vê a nova Jerusalém descendo do céu como esposa enfeitada para o seu esposo. Quem é a nova Jerusalém celeste? É a igreja dos eleitos de Deus. Quem é o esposo? É o Cordeiro de Deus, o Imaculado sem mancha, é o Cristo Jesus. Aqui então torna-se claro a visão de São João, a qual ele faz consideração que haverá então um momento de núpcias entre o Cristo, o Cordeiro Imaculado de Deus, e também entre a sua igreja, a qual então deve ser desposada, né? E quando a gente fala assim, deste momento de desposar-se, é fato então que podemos ter ali na nossa mente a ideia de uma vida matrimonial. Apenas aqui para ficar mais claro a nossa compreensão sobre essa visão joanina. O casamento, ele requer este momento de tomar posse, né, desposar. O marido desposa a esposa, né, eles se tornam uma só carne. Nós vamos escutar isso na bênção nupcial, quando celebra-se o sacramento do matrimônio. E por assim dizer, é fácil de compreender agora que Deus, ele sempre tem este desejo de desposar a alma de todos os seus filhos e filhas. A alma a qual ela tem sede de Deus, como nós vamos rezar no Salmo 62. E por este ponto de vista, então, nós começamos a entender que um ser humano, constantemente, quando ele é chamado, é convidado a partilhar da eleição divina, ao ser chamado, Deus espera o seu sim livremente. Como nós fizemos algumas considerações no encontro anterior sobre o sim de Maria e o sim de São José. Deus chama e ambos livremente aceitam se tornarem instrumentos de Deus. Neste exato momento,
acontece então aquilo que São João ele tem como visão futura, da futura Jerusalém Celeste. Em cada pessoa que aceita caminhar com Deus, livre e espontaneamente, Deus então ele vem e desposa a alma. O que ele fez com Maria, o que ele fez com José. Em Maria, naquele momento, o qual o anjo Gabriel sanou as dúvidas dela, e ela diz, eis aqui a serva do Senhor. E ali então, pela virtude, pela graça do Espírito Santo, então ali o Verbo de Deus vai se fazer carne no ventre imaculado de Maria. Algo semelhante, semelhante, acontece na vida de São José. São José também, após ter as suas dúvidas sanadas através do sonho que ele teve com o anjo Gabriel, dizendo a ele o que realmente estava acontecendo na Virgem Maria, o que estava realmente acontecendo na vida da Virgem Maria, que ela iria conceber, era pela graça do Espírito Santo. Então, São José, quando ele se levanta, quando ele acorda, ali então ele percebe claramente que ele teve uma experiência de Deus mesmo no sonho, uma sensibilidade gigantesca, um ato de fé de São José. Então, naquela experiência de Deus de São José, ele diz sim a Deus. O que acontece? Deus desposa a alma de São José naquele momento. Repare bem então que antes mesmo de ambos se darem em casamento, conforme as leis humanas, conforme a cultura judaica, então o próprio Deus já estava ali desposando a alma, seja de Maria ou seja de São José. O que significa que aquilo que acontece na alma de ambos é o que a teologia vai determinar mais tarde como sendo união hipostática do Verbo de Deus. São Tomás de Aquino, quando ele escreve a Suma Teológica, na questão 2ª, artigos de 7 a 9, foram os artigos que eu me debrucei ali na pesquisa para esta pequena mensagem. Então, quando ele faz ali as suas considerações sobre o Verbo de Deus que é encarnado no seio imaculado da Virgem Maria, ali então ele diz que acontece que Deus ele assume a condição humana e esta, por sua vez, livre e espontaneamente, ela se une à condição divina. Repare bem que diante das ponderações de Santo Tomás de Aquino, fica claro de compreender que em Deus não há mudança alguma, pois é Ele que assume a condição humana. Agora, da outra ponta, a condição humana, ao se unir a Deus, então, na natureza humana, acontece ali grandes modificações teológicas, sagradas, a qual, então, Deus vai habitar agora naquela alma, de maneira mais profunda, de maneira ali mais constante. É o que vai acontecer na vida de Maria e também de São José. Ali, então, nós chamamos esse momento da encarnação do Verbo de Deus no ventre imaculado de Maria de união hipostática. União hipostática significa que, então, agora, o Messias, que nasce do ventre imaculado de Maria, ele é 100% homem e 100% Deus. Não é difícil de compreender. Algo que São Paulo vai escrever mais tarde, a comunidade dos Filipenses, no capítulo 2, versos 6 em diante. São Paulo ele escreve e diz que o servo de Deus, o Filho de Deus, ele se rebaixou até nós e se aniquilou a sua vontade divina,
agora assumindo a condição de escravo, assumindo a condição de uma pessoa, de um ser humano, né? E por isso, então, nós compreendemos que se trata de um momento onde a graça de Deus vai atuar de forma mais íntima no coração dos seus filhos que aceitam a se tornarem instrumentos de Deus. Deus, então, ele assume, né, a condição humana, por assim dizer, ele assume, então, a vida de Maria para ele. Da mesma forma, ele assume a condição humana de São José para ele. E por isso, constantemente, nós vamos escutar em alguns trechos bíblicos da Sagrada Escritura, né, desde o Antigo Testamento, quando lemos ali o capítulo 20 do livro do Êxodo, onde se tem as tábuas da lei, ou mesmo no livro do Deuteronômio, capítulo 6, onde se menciona que Deus, ele é um Deus zeloso, dando a entender em algumas linguagens interpretativas que Deus, ele é ciumento, né? Até mesmo no Novo Testamento nós encontramos terminologias próximas a essa. Quando lemos ali em São Tiago, capítulo 4, ou mesmo na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 10, enfim, né? Mostra-se claramente que os ciúmes de Deus não é um ciúmes doentio, vindo de um coração humano, não. Trata-se de um zelo, de um cuidado, pois a partir do momento que seja o homem ou seja a mulher, ele livremente aceita ser um instrumento de Deus, então Deus assume aquela condição para ele. E por isso, então, Deus, ele sempre promulga os seus decretos e as suas leis no coração do ser humano para que ele não se desvie do caminho da graça de Deus. Daí vem, então, a ideia, os pensamentos de que Deus, ele tem ciúmes de cada um de nós. Ele não quer que façamos algo que não seja coerente com os caminhos de sua graça. Isso nós vamos ver tranquilamente a partir da vida de Maria e de São José, né? Onde ali nós vemos claramente que com esse desposar-se, né, da alma, seja de Maria ou seja de São José, então fica claro ali que em primeiríssimo lugar o casamento, né, ele se dá entre Deus e a alma de ambos, significando agora que ambos estão ali comprometidos com Deus e sabendo já de antemão que a missão que eles vão assumir, mediante a vida matrimonial deles, não deve agora ter em vista, né, ali um pensamento de ter novos filhos da própria prole. Não. A missão deles está clara. Aliás, uma grande santa da nossa igreja do século XIV, né, Santa Brígida, filha de um rei da Suécia, né, ela, a qual foi dotada de vários dons divinos, uma mulher muito caridosa, uma família piedosa, teve dons sobrenaturais de visões. Se escreve sobre a vida dela que ela teve uma visão de Nossa Senhora e Nossa Senhora revelava a ela, dizendo com todas as letras de que São José, antes, né, ali naquele momento sagrado de ele declarar o seu sim a Deus, ele então já tinha consciência de que a missão dele seria para ser pai putativo, né, pai adotivo do menino Jesus, ao lado da Virgem Maria. Sabendo então que a missão dele ao lado da Virgem Maria seria esta missão sagrada, a qual ele deveria desposar a Virgem Maria somente ali através da união matrimonial e não união de corpos. Isso é importante compreender, porque então percebemos claramente que tanto Maria como José, eles corroboram de maneira muito significativa, dando um alto testemunho da fé em Deus, a qual mostra para todos nós
que a partir do sim de ambos, a maior graça de Deus é ser uma pessoa totalmente voltada para este momento das núpcias com o próprio Deus. Eles perceberam isso e notaram então que a vida matrimonial deles, apesar de ter sido marcada conforme todos os preceitos humanos, conforme se pedia a cultura judaica, mais do que isso, eles tinham consciência de que o casamento deles, de ambos, já estavam decretado no coração da Santíssima Trindade. Por isso é importante compreender que se trata de um momento grandioso da graça de Deus na vida de ambos, visto que não precisavam de fato se preocupar com filhos da própria prole, porque o próprio Deus iria, como de fato o fez, dar centenas de milhares de filhos espirituais adotivos para ambos. Não é isso que acontece em São João capítulo 19, quando Jesus está ali sendo pregado no alto da cruz e naquele momento sagrado, ali próximo ao cumprimento de sua missão, ele pronuncia as suas últimas 7 palavras. E uma das palavras se refere à Virgem Maria, sua Santíssima Mãe. E do alto da cruz ele olha para sua mãe, ao lado dela está o apóstolo João, e ele diz para ela: mulher, eis aí o seu filho, simbolizando na pessoa do apóstolo a futura igreja. E ao mesmo tempo ele diz ao apóstolo João: esta agora é sua mãe. Mostrando que há um nascimento espiritual da nova igreja de Jesus Cristo a partir da sua Santíssima Cruz, com a sua morte redentora. E ali então se mostra claramente que Maria é mãe da nova criação. Ela vai ser chamada mãe dos homens, numa linguagem do padre Reginaldo Garrigou Lagrange. Ela vai ser chamada mãe da igreja, por alguns documentos do magistério da igreja. Ela vai ser chamada mãe de todas as famílias. Ela vai ser chamada rainha do céu, rainha da terra, como nós vamos rezar na ladainha laurentana. Enfim, ali se mostra um nascimento espiritual dos novos filhos de Maria. Ao lado disso, é fácil de enxergar também, porque São José, ele é chamado de pai putativo, pai espiritual de Jesus. E constantemente nós vemos ali várias menções na Sagrada Escritura, onde se diz que Cristo é a cabeça da igreja. Um documento também do magistério da igreja, a Lumen Gentium, também faz essa citação. Então, por esta ótica, ora, se Cristo é a igreja é o corpo místico de Cristo, o qual somos filhos adotivos do Pai no Filho. Então fica fácil de entender que se São José é pai espiritual, pai adotivo de Jesus, ele também é pai espiritual de todos os batizados e batizadas. Aliás, este é o título deste livro, o qual o padre Donald Calloway, ele menciona na própria capa do livro. É a consagração a São José, as glórias de nosso Pai espiritual. Repare então que a vida de São José e da Virgem Maria nos faz enxergar tranquilamente que já havia ali um projeto de Deus para ambos. E esta vida então matrimonial, antes mesmo de eles pensarem que iriam se casar, aqui conforme as leis humanas, a cultura judaica, Deus já havia decretado este casamento no céu. Já estava lá, como diz Edward Thompson, neste livro, a Vida e Glórias de São José. O casamento da Virgem Maria
e de São José já estava lá declarado no coração da Santíssima Trindade. Vamos agora ver no próximo encontro como vai se desenvolver este casamento aqui na Terra. Acabamos de ver que mesmo sendo um casamento já decretado por Deus no céu, este desenvolvimento matrimonial se dará aqui na Terra, na vida terrena, e terá os seus grandes desafios, terá os seus momentos de superações. Haverá momentos fortíssimos na vida de Maria e de São José. Como que eles vão lidar com essas situações? Vamos acompanhar esses detalhes nos próximos encontros. Muito obrigado por nos acompanhar. Até o próximo encontro, se Deus quiser.